Em 15 de agosto de 1977, um telescópio no interior de Ohio captou algo que, quase 50 anos depois, ninguém conseguiu explicar. Dias mais tarde, um cientista voluntário folheava pilhas de papel impresso quando uma sequência de números e letras saltou aos olhos. Ele pegou uma caneta vermelha, circulou o trecho e escreveu uma única palavra na margem: UAU! Hoje eu vou te contar de onde veio o maior enigma da busca por vida extraterrestre. Para entender essa história, precisamos voltar ao Observatório de Rádio da Universidade Estadual de Ohio. Ali funcionava o Big Ear, o Grande Ouvido, um radiotelescópio gigantesco, do tamanho de vários campos de futebol. Desde 1973, ele varria o céu num dos mais longos projetos de escuta de sinais alienígenas já realizados. Sua missão era simples e ousada: captar qualquer mensagem que uma civilização distante pudesse ter enviado. O Big Ear foi idealizado por John Krause, engenheiro e astrônomo brilhante, um dos pioneiros da radioastronomia. Ele projetou uma estrutura de metal e refletores capaz de escutar o universo sem depender de antenas móveis. Sob sua direção, o observatório passou anos catalogando fontes de rádio no cosmos. Foi essa dedicação silenciosa que preparou o terreno para um momento que ninguém esperava. Entre os que colaboravam com o projeto estava Jerry Eman, nascido em 1939. Ele era um astrônomo que atuava como voluntário, analisando os dados brutos que o telescópio despejava dia após dia. Não recebia salário por isso, fazia por paixão pela ciência. Sua tarefa era tediosa: examinar longas folhas de papel repletas de números, procurando algo fora do comum no meio do ruído do espaço. O Big Ear não tinha telas nem alarmes sofisticados. Os sinais captados eram convertidos em códigos impressos em papel contínuo por um computador da época. Cada valor representava a intensidade de uma onda de rádio, medida em relação ao ruído de fundo. Números baixos eram comuns, letras indicavam sinais muito mais fortes. Cabia a alguém, com olhos treinados, encontrar a agulha no palheiro de dados. Na noite de 15 de agosto de 1977, o telescópio apontava para a direção da constelação de Sagitário quando registrou algo extraordinário. Por cerca de 72 segundos, um sinal potente cruzou o campo de observação e depois desapareceu. Naquele instante, ninguém estava olhando ao vivo. O evento ficou apenas gravado nas impressões, esperando pacientemente que alguém o descobrisse dias depois. Alguns dias mais tarde, Jerry Eman se sentou para revisar as folhas acumuladas, como fazia rotineiramente. Linha após linha, os números seguiam o padrão monótono do ruído cósmico. Até que, no meio da página, uma sequência quebrou completamente a normalidade. Era forte, concentrada, diferente de tudo que ele já vira naquele projeto. Seu coração deve ter acelerado. A sequência era 6,5. Pode parecer aleatória, mas cada caractere marcava a força crescente e depois decrescente do sinal ao longo do tempo. A letra U representava o pico, uma intensidade estimada em cerca de 30 vezes maior que o ruído de fundo do espaço. Era exatamente o tipo de assinatura que os cientistas esperariam de uma transmissão artificial vinda de muito, muito longe. Diante daquilo, Eman não conteve o espanto. Pegou uma caneta vermelha, circulou os 6 caracteres na impressão e escreveu ao lado uma palavra que resumia tudo: UAU! Foi um gesto instintivo, quase involuntário. Sem saber, ele acabava de batizar o sinal para sempre. Desde então, o episódio ficou conhecido no mundo todo simplesmente como sinal UAU. O que mais intrigou os pesquisadores foi a frequência do sinal, perto de 1420 MHz. Esse número não é qualquer um. Ele corresponde à chamada linha do hidrogênio, o elemento mais abundante do universo. Muitos cientistas acreditam que uma civilização avançada escolheria justamente essa frequência para se comunicar, por ser uma espécie de idioma universal que qualquer astrônomo do cosmos reconheceria. O sinal também era de banda estreita, ou seja, concentrado num ponto muito específico do espectro. Fenômenos naturais costumam espalhar suas emissões por várias frequências, sinais artificiais tendem a ser focados. Além disso, ele vinha da direção de Sagitário, rumo ao centro da nossa galáxia. Tudo, absolutamente tudo, apontava para algo deliberado. Mas havia um problema.
O problema era simples e devastador: o sinal nunca mais se repetiu. O Big Ear tinha 2 cornetas de observação, e o sinal apareceu em apenas uma delas, sem confirmação. Nos anos seguintes, o próprio Eman e outros pesquisadores apontaram o telescópio dezenas de vezes para a mesma região do céu. O silêncio foi absoluto. Nada, nunca mais. Um dos mais obstinados nessa caça foi Robert Gray, pesquisador que dedicou décadas a tentar reencontrar o sinal. Ele usou instrumentos poderosos, como o Very Large Array, e telescópios no hemisfério sul. Ainda assim, o UAU permaneceu único, um relâmpago que iluminou o céu uma só vez. Cada tentativa frustrada apenas aumentava o mistério em torno daqueles 72 segundos. Ao longo dos anos, surgiram explicações terrestres e naturais. Em 2017, o pesquisador Antônio Paris sugeriu que o sinal teria vindo de nuvens de hidrogênio ao redor de cometas que passavam pela região. A hipótese, porém, foi duramente criticada por outros cientistas, que apontaram falhas graves no raciocínio. Interferências humanas e reflexos também foram considerados, mas nenhuma teoria conseguiu explicar tudo de forma convincente. E aqui está a revelação que torna essa história inesquecível. Quase 50 anos depois, o sinal UAU continua sem explicação definitiva. O próprio Eman, sempre cauteloso, nunca afirmou que fossem alienígenas, mas também jamais descartou por completo. O Big Ear foi demolido em 1998 para dar lugar a um campo de golfe. E aquela folha de papel, com um simples UAU, escrito à mão, tornou-se o documento mais famoso da busca por vida no universo. A lição do sinal UAU talvez não esteja na resposta, mas na pergunta. Um voluntário atento, revisando papéis que ninguém mais queria ler, registrou um instante que desafia a ciência até hoje. Isso nos lembra que grandes descobertas exigem curiosidade e paciência, e que o universo ainda guarda segredos. Se essa história te fascinou, deixe seu uau nos comentários, curta e se inscreva no Enigmas do Mundo. Até o próximo mistério.